Olá, meus amigos e minhas amigas do Mesa Inteligente. Eu sou o professor Felipe Martarelli, graduado, pós-graduado, mestre e doutor em Direito, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as chamadas fraudes, fraude contra credor e fraude execução, um tema extremamente importante para quem atua na área do processo civil. Muito bem, se você não é inscrito no meu canal, eu peço gentilmente que você se inscreva e que compartilhe, curte para ajudar a nossa causa, não é isso? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Solta a vinheta, Nildetão! Muito bem, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, todo mundo. Estamos aqui hoje no Mesa Inteligente para conversarmos um pouquinho sobre essas fraudes, né? O que é fraude contra credor, o que é fraude à execução. Isso que parece tão próximo, mas na verdade não é tão próximo. Parece uma coisa, mas não é, né? Uma se parece com a outra, se confundem, mas não devem se confundir, não é verdade? Então, muito bem, vamos começar. A fraude contra credores é bem diferente da fraude à execução em alguns pontos. Porém, o objetivo de ambas é quase o mesmo. Por isso elas se confundem, porque elas têm nomes similares e elas têm objetivos similares, ainda que feitas em momentos diferentes. Então vamos começar pela fraude contra credores. A fraude contra credores é aquela fraude, é aquele defeito do negócio jurídico que é feito, esse defeito é criado por alguém que tenta enganar o seu credor. Então vamos imaginar uma pessoa de nome Mauro tenta enganar o seu credor Márcio. O Mauro tenta enganar o seu credor Márcio. Ele vai lá e fala assim, olha, eu sei que eu lhe devo 100 mil reais, mas eu não tenho como te pagar. Só que Mauro tem um carro no valor de 100 mil reais. Com medo de que Márcio tome este bem para ele, Mauro vende ou doa esse bem para terceiros para que Márcio não possa pegar esse bem como pagamento da dívida. Muito bem, o que acontece nesse caso? Quando o Márcio descobre que o seu devedor vendeu um bem ou doou um bem a ponto de se colocar em insolvência, o que é insolvência? Não ter mais como pagar aquela dívida. Esse negócio jurídico feito entre Mauro e terceiro tem que ser desfeito. Então, esse negócio entre Mauro e terceiro vai ser anulado. Portanto, a fraude contra credores é uma modalidade de anulação, é uma modalidade de defeito do negócio jurídico. Então, vai anular para que o credor não seja prejudicado. Então, isso é fraude contra credores. Na fraude contra credores ainda, como é que faz para anular isso? Como é que Márcio, sabendo que Mauro alienou bem, doou bem a terceiros para tornar-se insolvente, como é que ele anula isso? Ele tem que propor uma ação. E essa ação é chamada de ação pauliana. Ação pauliana. Muito bem. Então, isso são fraudes contra credores. A fraude contra credor é um instituto do direito civil. E é aí que vem as diferenças com a fraude à execução. A fraude à execução, ela não é um instituto do direito civil, ela é um instituto do direito processual civil. Porque a fraude à execução, ela tem a mesma finalidade da fraude contra credores, porém, quando já existe um processo em curso. Então vamos mudar um pouquinho a história. Imagine que Márcio processa Mauro para pagar a dívida de 100 mil reais. Mauro recebe esse processo e fala, puxa vida, agora eu vou ter que pagar 100 mil reais, esse cara vai tomar o meu carro que custa 100 mil. Sabe o que Mauro faz? Vende, aliena o bem, doa o bem, a ponto de se tornar insolvente e não ter como pagar Márcio. Nesse caso, como já há processo, houve a fraude à execução.
Então, olha que interessante. Primeira diferença. Fraude contra credores, civil. Fraude, execução, processo civil. Fraude contra credores, não existe processo em curso. Fraude, execução, existe um processo. Essa é a principal diferença. Essa é a primeira e principal diferença. Porque quando existe a fraude e execução, você já tem um processo em curso. Repara o nome, fraude à execução. Fraude à execução do processo. Estou fraudando o cumprimento e execução do processo que já está funcionando. Outra diferença fundamental é que a fraude e execução ela causa nulidade absoluta ao negócio jurídico. Ela tem uma consequência um pouco mais grave, ela tem nulidade absoluta, né? Então, essa é uma diferença que tem que ser vista também na fraude e execução e na fraude contra credores. E a terceira diferença que você tem que saber é que na fraude e execução você não precisa propor uma ação para pedir a nulidade do negócio jurídico fraudulento. Você faz esse pedido peticionando nos autos do processo que já existe. Você faz isso no processo já existente. Olha que interessante. Você não precisa de uma ação pauliana igual na fraude contra credores para anular o negócio jurídico. Aqui você faz a nulidade do negócio jurídico com uma mera petição simples dentro do processo que já existe. Não é isso que já existe? Então, repare, essas são as grandes diferenças entre fraude contra credor e fraude e execução. Vale muito a pena salientar também, por uma boa análise, que a fraude contra credor e a fraude e execução só ocorrerão quando esse bem alienado, esse bem doado, seja feito de maneira que o devedor fique insolvente. O que significa isso? Significa que se o devedor doa, vende, joga fora um bem, mas ele tem outros patrimônios, ele tem outro patrimônio para arcar com essa dívida, aquele negócio jurídico não precisa ser anulado, porque existem outros bens de propriedade e na propriedade do devedor que vão arcar com esse valor. Então, repare, se tiver outros bens, então imagina que Mauro vende o carro de 100 mil reais, mas ele tem mais 5 carros no valor de 100 mil reais. Então, essa venda deste primeiro carro não cabe nem fraude contra credores, nem fraude de execução, porque existe a necessidade de se tornar insolvente, o que não acontece nesse caso. Ok? E por fim, para a gente falar, para a gente dar essa pincelada que estamos pincelando, fraude contra credores e fraude de execução, é muito interessante porque abrir mão de crédito também dá ensejo a fraude contra credores e fraude de execução. O que é abrir mão de crédito? Imagina que Mauro tivesse que receber de um terceiro 100 mil reais. Mas sabendo que ao receber 100 mil reais, Márcio iria tomar esse dinheiro dele. Então o que Mauro faz? Mauro abre mão deste valor desse terceiro, ele abre mão do valor, fala, não quero receber agora, porque se eu receber vai ser tomado. Se Márcio souber disso, Márcio pode pedir que seja cumprida a obrigação para que ele, Márcio, credor, possa receber o seu dinheiro. Ok? Essas são uma breve explanação, uma breve conversa sobre fraude contra credores e fraude de execução, que, por óbvio, necessita de uma aula muito mais demorada e aprimorada. Mas aqui no Mesa Inteligente é para que a gente possa ter um pouquinho dessa conversa, um pouquinho desse diálogo entre um e outro. Ok? E você sabia da diferença entre fraude contra credores e fraude de execução? Ajudamos em alguma coisa? Que bom! Estamos à disposição. Volto a pedir, se você não curtiu, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê uma força pra gente. É muito difícil crescer hoje em dia com conteúdo. Então, um conteúdo de qualidade, um conteúdo sério, vale a pena a gente falar isso, tá bom? Então, queria mandar um beijo a todos, dizer que essa gravata é em homenagem ao professor, ao meu querido amigo, professor Matheus, que me deu essa gravata de patinhos, e ele também é bom. E dizer muito obrigado a todos, sejam sempre muito bem-vindos ao canal. Sigam no Instagram, professor Felipe Martarelli. Tamo junto, um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal.